Iniciar aqui. Gente, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não é muito falado, até porque ninguém gosta de falar sobre falhas, né? Mas acho que é importante até para a gente entender um pouquinho, e quem trabalha com implante coclear sabe que às vezes é meio frustrante se deparar com uma falha após uma cirurgia, tá? Eu sei que o Ira, a Ale, o Ronaldo estão aí, por favor, podem contribuir também, viu, gente? Do que eu vou falar aqui. Mas vamos lá. Só para relembrar alguns pontos importantes, o implante coclear, o que é um implante coclear, né? Então, é um dispositivo eletrônico composto por uma unidade interna, que a gente insere cirurgicamente, e uma unidade externa, que é o processador de fala. A grande vantagem do implante coclear, que eu acho, é que ele consegue, de uma certa forma, manter a tonotopia da cóclea. Então, dependendo da frequência do som que você tiver, ele vai estimular determinadas áreas da cóclea e isso vai ajudar bastante na discriminação dos sons pelos pacientes. Todo mundo já sabe que a indicação de implante coclear são naqueles casos de perda auditiva neurosensorial severa e profunda que não tenham tido sucesso com o uso de outras próteses auditivas. Classicamente para perdas bilaterais, porém, com a evolução dos implantes, né, e as pesquisas, mesmo os pacientes que têm perda auditiva unilateral, eles também estão sendo submetidos aos implantes cocleares. Para fazer o implante coclear, na verdade, o paciente trilha um caminho até, de certa forma, longa, né? Ele, lá no CDA, ele entra sempre, a porta de entrada dele é com a gente, então ele vai passar com o médico otorrino, que através da anamnese, da pesquisa, né, história clínica, vai avaliar se é um paciente que tem mesmo uma indicação para ir ao implante coclear ou não. Lá no CDA, a grande maioria a gente consegue tratar ou com próteses auditivas ou não é caso de implantes. Porém, aqueles que têm realmente a indicação de fazer o implante coclear, é obrigação nossa fazer toda a avaliação auditiva e pedir os exames complementares. Eu sempre falo que para a gente chegar no implante coclear, ele passa por vários especialistas, vários profissionais. E isso é importantíssimo num programa de implante coclear. Então, o médico faz essa avaliação inicial, a fono vai fazer toda a avaliação audiológica, vai fazer a adaptação da prótese auditiva, vai fazer a avaliação do ganho para ver se realmente essa prótese tem algum tipo de função ou não. E vai fazer também a avaliação da linguagem, né? Não adianta nada o paciente não escutar, não ter audição, mas também não ter nenhum tipo de linguagem desenvolvida, ou seja, o implante não vai ter uma função adequada. Lembrar também que é importante passar por uma avaliação psicológica, porque no caso dos adultos é importante ele ter a noção do que ele esperar do implante coclear. Nos casos dos pais, entender como é que é a evolução da criança implantada. A questão do serviço social também é importante porque tem um custo de manutenção. Não adianta nada você fazer uma cirurgia, colocar um implante coclear e se quebrar uma peça, o paciente não ter como consertar. Teoricamente, esse custo de manutenção é coberto pelo SUS. Porém, o valor que o governo paga é em torno de 1.200 e alguma coisa por ano para cada CPF do paciente. Ou seja, quebrou uma antena, não tem como trocar, porque às vezes a antena é mais caro que esse valor. Então, fica meio complicado de você depender apenas do SUS para poder fazer a manutenção. Em alguns casos que precisam, a avaliação genética e do neurologista também é importantíssimo, tá? Bom, o paciente trilha todo esse caminho, depois vai por uma discussão com a nossa equipe para finalmente chegar ao quadro e poder fazer a cirurgia, né? Aqui só para ilustrar, a cirurgia, uma orelha esquerda, aqui a timpanotomia posterior, aqui já localizando o nicho da janela redonda, tá? Os parâmetros aqui já está a membraninha da janela redonda aparecendo, abertura da janela redonda, os parâmetros estão bem aqui, ó, eminência piramidal, tendão do estapédio, abertura da janela, introdução do eletrodo, que a gente tem que fazer da forma mais tranquila possível para não lesar,
E depois que colocou, é importante você selar a região da abertura. Geralmente a gente coloca um pedacinho de músculo. São passos importantes da cirurgia. Vou explicar lá na frente até para evitar algumas complicações, né, algumas falhas. E também não esquecer de fechar a tímpano posterior. Então a gente faz tudo isso para no final tentar conseguir um resultado bom. Aqui é uma criança que com 8 meses de ativação, o nível de audição dela está aqui, né? Então, antes ela escutava nesse nível, 8 meses depois está escutando aqui, ele está com 1 ano e 10 meses, aqui parou a música, ele percebe que para a música, e aí ele começa até, está começando a vocalizar um pouquinho. Então, isso é o que a gente espera que aconteça sempre quando a gente está fazendo ou trata um paciente com implante coclear. Porém, a gente sabe que nem sempre isso acontece e algumas vezes acaba tendo falhas no implante coclear. Quando a gente vai estudar um pouquinho, na verdade, a gente meio que confunde falha e revisão cirúrgica. Por quê? Geralmente, quando você tem uma falha do implante, o paciente variavelmente vai acabar indo para uma revisão cirúrgica, tá? Para tentar recuperar o que ele acabou perdendo, né? Então, a média é de 6% mais ou menos nos grandes centros, porém, ela varia de 2,1% até 14,2% dos pacientes tendo que fazer algum tipo de revisão cirúrgica. Tá? E essa taxa é bem maior na população pediátrica. Até dá para entender, a criança é mais, né, acaba correndo mais, brincando mais, é suscetível a trauma, tem mais processos infecciosos, otite média aguda, então isso poderia estar influenciando no funcionamento do implante coclear. E quando a gente fala em falha, como que pode se dar essa falha? Bom, o que a gente vê na literatura se divide em duas principais causas. Ou é uma falha no dispositivo, o implante coclear, é um implante bem antigo, com case quebrado, ou a falha se dá por alguma razão médica, por exemplo, uma extrusão da unidade interna, extrusão do eletrono, processo infeccioso, ou seja, alguma causa médica que faz com que impossibilite o paciente de utilizar o implante coclear. A proporção sempre foi maior dos dispositivos, ou seja, a maioria dos quadros de falha de implante coclear acontecia por falhas no dispositivo. Porém, a gente está vendo que isso está diminuindo com o decorrer do tempo, principalmente por causa do avanço tecnológico. Então, cada vez que você tem uma evolução da tecnologia, teoricamente, você vai diminuir as falhas que você tinha antigamente, tá? Então, aqui só um chart para vocês verem a evolução dos implantes, de como eles eram na década de 80, 90, e como eles estão evoluindo nos dias atuais, até os dias de hoje, né? Tem até um evento bem emblemático que aconteceu com a Cochlear, que é uma das maiores fabricantes de implante, que ela teve que fazer um recall em 2011, justamente porque descobriram que estava tendo falhas nos implantes que eles estavam produzindo, né? Isso foi bem interessante, porque tem esse autor chamado Stevens, que em 2019 ele publicou um trabalho bem legal, bem interessante, que ele mostra justamente isso. Ele pega o ano de 2011 e vê quantas falhas, né, de implante coclear, as causas de falhas de implante coclear antes de 2011 e depois de 2011. E ele chega à conclusão que realmente a maioria dos implantes feitos depois do ano de 2011 praticamente não teve falha de dispositivo, e sim falha por razões médicas, né? E a grande maioria dos casos de falha de dispositivo foi antes dessa época, desse recall da Cochlear, né? Então, provavelmente, o que a gente vai começar a ver no futuro são falhas não mais por dispositivo, e sim por razão médica. Porém, existe ainda, né? Isso aqui é uma nota que a Advanced Bionics soltou agora em fevereiro de 2020, que eles acharam realmente que estão fazendo também o recall desses dois últimos modelos, o Hi-Res Ultra e Ultra 3D, porque eles estão vendo que tem o potencial de ter falha. Ele até coloca aqui, existe em alguns casos, né, em fevereiro desse ano, alguns pequenos casos de dispositivos explantados apresentavam ingresso de fluido nos eletrodos, acarretando falha no funcionamento, tá? Então, está diminuindo, porém, provavelmente a gente ainda vai ver alguns casos de falhas de dispositivo. Bom,
E quando a gente fala em falha do dispositivo, como é que a gente avalia isso, né? Como é que a gente pode classificar, na verdade, se a falha desse dispositivo? Então, tem dois tipos de falha, digamos assim, tá? Uma é que você consegue detectar essa falha, ou seja, você faz os testes de integridade, geralmente você pode fazer no centro, mas muitas vezes acaba mandando para a empresa que produz o implante. E muitas vezes ele pode detectar ou uma falha no eletrodo, ou uma falha na comunicação entre o processador e o processador de fala e a unidade interna. E quando isso você consegue, quando isso é detectável, você dá o nome de hard fail. Tá? Porém, existem casos onde não é possível detectar uma falha do dispositivo no paciente em vivo, digamos assim. Muitas vezes você só vai descobrir essa falha posteriormente, ou às vezes você nem descobre nenhum tipo de falha. Mas como que eu sei que é uma falha do dispositivo? Porque uma vez que você troca o implante coclear, o paciente que estava indo mal, por exemplo, ele melhora. Ou seja, teve algum problema no implante, porque quando trocou a unidade interna, ele voltou a melhorar. Porém, não foi detectável nos testes. Esse tipo de falha a gente dá o nome de soft fail. Então, é uma divisão que se faz justamente para poder orientar melhor a tomada de conduta frente a algumas falhas que o paciente pode desenvolver. Isso daqui também é bem interessante, né, mostrando por que acontece mais em criança. Alguns trabalhos mostram que de 40%, e outros que eu vi, até 67% de antecedente de trauma craniano, ou seja, a criança bate a cabeça, bate o implante no chão e muitas vezes você tem uma quebra ou da unidade interna ou do eletrodo. Então, uma das causas é justamente o trauma. Tem uma classificação que foi feita em 2005 em grandes centros europeus e também as empresas de implante fizeram uma classificação das falhas de implante relacionadas junto com os benefícios clínicos. Isso daqui é super importante porque é uma forma das empresas, né, saberem o que está acontecendo de errado. Então, todo mundo que mexe com implante, quando você tem uma falha, é importante você reportar essa falha para as empresas. E quando a gente vai explantar um paciente que tem uma unidade interna e vai tirar para tocar o outro, tem uma baita papelada que você tem que preencher justamente para poder informar a causa do implante, com história, etc. E a gente tem que usar essa classificação aqui que a maioria das pessoas acabam utilizando. Então, o funcionamento normal é a classe A. B1 é quando você tem algumas falhas no implante coclear, porém o paciente continua com benefício clínico. Geralmente, nesses casos, você observa o paciente e acompanha ele. O B2, não se descobre nenhuma falha no implante, mas o paciente não está tendo benefício clínico. Por algum motivo, ele não está ajudando. E é o que a gente chama de soft fail. O C é quando você descobre uma falha na unidade interna. O D é quando é preciso você explantar o paciente, tirar o implante por alguma razão médica, não é nenhum problema na unidade. E E é quando você perde o segmento, é o paciente que fez o implante coclear e sumiu. E ninguém sabe o que aconteceu com esse implante. Tá? A questão da falha da unidade interna é bem tranquilo de descobrir. Né? Você vai lá, faz o teste, está errado, não tem problema. Agora, quando você não tem uma falha detectável, né, tem algumas formas de você tentar, digamos, fazer o diagnóstico, pelo menos suspeitar bastante que o paciente está tendo um soft fail. Só que é diferente na população adulta e na população pediátrica. No adulto, o que geralmente o paciente que tem esse soft fail, ou seja, ele começa a perder um pouco o resultado do implante coclear, a gente divide em três segmentos, três fases, digamos assim, diferentes. Né? O sintoma auditivo, o paciente ele estava indo bem com o implante coclear, estava tendo uma boa comunicação, porém ele começa a ter um zumbido meio atípico, começa a ter estalos, um som de estática, pode ter sintomas não auditivos, por exemplo, dor no local do implante, choque, queimação na região do implante, pode ter estimulação extra-auditiva, por exemplo, estimular o facial, e ele pode simplesmente começar a perder rendimento. Essa perda pode ser súbita, pode ser progressiva, ou ela pode ser intermitente. Às vezes ele escuta bem, às vezes ele escuta mal, discrimina bem, discrimina mal, ou seja,
tem alguma coisa estranha que está acontecendo com ele, e aí suspeita-se de um soft fail, né? Você faz lá o teste, aparentemente não tem nada com o aparelho. Já na criança é um pouco mais difícil você fazer esse diagnóstico. Muitas vezes a criança não está falando ainda, ela está começando a desenvolver, né? Então é importante observar algumas alterações comportamentais que a criança pode ter. Então ela começa a ficar agressiva, começa a ter aversão ao uso do implante, ou seja, não quer mais usar o implante. Estava desenvolvendo bem, começa a não parar de falar algumas palavras. É importante também ter a avaliação da professora, ver se uma criança começa a ficar mais desatenta, começa a piorar no rendimento escolar, a terapeuta vê que ela não está evoluindo, ou seja, são sinais que de repente está tendo algum tipo de falha. Ver também o que a família diz, que é importante, e às vezes até fatores que estão alterando o crescimento da criança. Bom, então quando você tem uma suspeita de falha do dispositivo, o que é importante? Então você faz uma investigação bem minuciosa para descobrir o que está acontecendo de fato. Sempre é importante controlar as patologias que o paciente pode ter, então diabetes descompensado, tal otite média aguda que possa ter na criança, mexer na programação, mudar o mapeamento. Se o paciente tem sintomas extra-auditivos, por exemplo, está tendo estimulação do facial, desliga alguns canais para ver se isso melhora. Troca os componentes externos, se achar que pode ter algum tipo de problema. É importantíssimo, na suspeita, pedir exames de imagem, né, para ver se, primeiro, a unidade interna está no local, se o eletrodo está dentro da cóclea, se não tem nenhum sinal importante de alteração. E rodar os testes de integridade, para ver se realmente está tendo falha ou não da unidade interna. Tá? Bom, uma vez que você descobre que realmente o problema do mau rendimento que o paciente está tendo é a unidade interna, então a gente classifica como hard fail e é tranquilo, né? Na verdade, o que se faz nesses casos é trocar a unidade interna. Então você leva ele para o centro cirúrgico e vai trocar. Mas uma consideração importante é que na hora que você for trocar a unidade interna, não pode usar nenhum tipo obviamente, de cautério, né, para você não danificar mais ainda. Lembrar que essa unidade interna que vai ser explantada, ela vai ser mandada para as empresas justamente para descobrir o que de fato está acontecendo. Se tem alguma outra falha, então não se usa o cautério nesses casos, o monopolar, o bipolar tudo bem. E na hora que você for tirar e trocar, você não puxa o eletrodo, você só vai tirar o eletrodo na hora que você for inserir o outro. Né? Isso é uma coisa importante, porque às vezes quando você tira, e tira muito antes de colocar, às vezes o canalzinho da coplostomia, ou pela janela que você fez, ela meio que se fecha e fica mais difícil de você inserir novamente o eletrodo. Então, é importante ter essa consideração na hora do procedimento cirúrgico. Agora, se você faz o teste e dá normal, ou seja, a unidade interna está funcionando normalmente, só que o paciente está mal. Então, a gente considera isso como um soft fail, ou seja, tem alguma coisa que talvez não se descobriu. E aí, o que se faz nesses casos, né? Bom, considera-se trocar o implante ou explantar se tiver uma queda importante do rendimento ou se o paciente tiver sintomas auditivos ou aqueles não auditivos muito severos. Então, está lá tendo estimulação extrafacial, você desliga um eletrodo, desliga outro canal, e o paciente continua tendo muitos sintomas, cogita-se você fazer a troca da unidade interna, tá? Geralmente esse dispositivo vai para análise, e aí duas coisas podem acontecer. Ele pode detectar um erro que não foi detectado em vivo, mas com o aparelho explantado você detecta. Tem alguns trabalhos que mostram que isso pode acontecer de 38% até 86%. Porém, que nem eu disse, cada vez menos a gente detecta esse tipo de erro. Tá? Ou não, ou simplesmente ele vai para a empresa e realmente a unidade interna está normal, não foi descoberto nenhum tipo de erro. O que isso pode acontecer? Por que isso pode acontecer? Bom, o paciente ele pode melhorar após novo implante, ou seja, então confirma-se o soft fail, tinha alguma alteração no implante coclear que não foi detectada nos exames, no exame da empresa, mas que provavelmente tinha alguma coisa, pois com o novo implante o paciente melhorou.
Tem algumas empresas que questionam isso, né? Porque eles falam, mas você não pode dar certeza que o eletrodo ele ficou no canal certinho, no local que ele estava exatamente, às vezes estava meio longe, ou seja, tem algumas empresas que ainda questionam esse tipo de falha. Mas, na literatura, é bem aceito. E se o paciente não melhora? Você acha que é um soft fail, ele estava indo mal, você troca a unidade interna e ele continua ruim. Ou seja, provavelmente o que ele tinha era alguma alteração médica do próprio paciente. E tem alguns estudos mostrando que poderia, o paciente que está implantado há muito tempo, né, o estímulo elétrico constante poderia levar a algum tipo de alteração nas fibras do nervo auditivo. A própria células ciliadas internas funcionantes poderiam entrar em conflito, ou seja, tem alguns trabalhos tentando explicar o porquê que o paciente deteriora depois de um tempo usando o implante, sendo que o implante, teoricamente, ele está normal. Tá? Esse daqui é um organograma que esse autor fez para facilitar como que o paciente que tem uma falha no dispositivo, como que você deve agir, como você deve classificar. Então, por exemplo, o paciente que tem uma suspeita de falha, você faz o teste, né? E se o teste vier alterado, ou seja, já é uma hard fail, tem um problema na unidade mesmo. Se você faz o teste vem normal, você manda para a empresa fazer o teste também, para justamente eles analisarem com mais fundo, mais especificidade, ver se encontra algum erro. Se a empresa encontra o erro, é o hard fail. Se não encontra, fica como se fosse um soft fail aí interrogado, né? E aí vai ver se tem critério para explantar ou não, né? Reimplantar no caso. Então, se não tem como reimplantar, o paciente está lá com o aparelho e não quer fazer uma nova cirurgia, prefere não utilizar, fica como indefinido. Agora, se o paciente faz a cirurgia e ele melhora, era um soft fail mesmo. Agora, se o paciente faz a cirurgia e não melhora, ele tem algum problema médico, alguma alteração de ossificação, as células ciliadas internas entrando em conflito, ou seja, alguma coisa que não deu certo. Tá? Mas essa é uma classificação bem tranquila para a gente entender as falhas de dispositivo. Outra causa de falha são as razões médicas, que provavelmente no futuro vão ser as principais causas de falha de implante coclear. Tá? Colesteatoma. Né? Então, existe a chance de, por exemplo, o paciente que foi submetido a uma petrosectomia subtotal e implantação, a gente já teve alguns casos na escola, eles podem evoluir com o retorno do colesteatoma. E muitas vezes você seja obrigado a fazer a cirurgia e retirar esse implante desse paciente. Lesões de parede posterior do meato acústico externo. A gente sempre, na cirurgia, a gente pede para os fellows, né, para o residente tomar bastante cuidado, porque não quer que tenha lesão da parede posterior, do meato acústico interno, porque se tiver essa lesão, poderia ter uma chance maior do desenvolvimento do colesteatoma para dentro da mastoide. Né? Outra coisa que a gente sempre pede, uma vez que fez a tímpano posterior, depois selar com o músculo justamente para evitar uma possível retração naquela região. Então, na tímpano... E aqui a lesão até comum acaba acontecendo porque o pessoal às vezes acaba ficando com medo de pegar um nervo facial na parte posterior e começa a ir anterior, e às vezes acaba abrindo mesmo o meato acústico externo. Quando a abertura é pequenininha, muitas vezes não tem nenhum tipo de problema. Falso trajeto é uma outra causa de falha de implante coclear. Né? Esse autor aqui publicou um artigo muito legal, no Mehana, agora de 2019, que ele é um relato de 8 casos de falso trajeto que ele mostra para a gente. E é bem interessante. Você pode até falar, mas falso trajeto é fácil, você descobre rapidamente que o paciente... Então, não. Ele mostrou 2 casos lá que o paciente ficou 1 ano com o implante, com o eletrodo no local errado, e uma outra criança que ficou 2 anos. Tá? Então, aqui, o falso trajeto ele pode ir para vários lugares, vestíbulo e canal semicirculares, por exemplo. Aqui dá para ver direitinho o eletrodo dentro do vestíbulo. Tá? E ele até
pensa nas possíveis falhas. Por que isso pode ter acontecido, né? O mais comum, quando o eletrodo vai para o vestíbulo, é quando você acaba errando o local da cocleostomia. Aqui dá para ver a região do nicho da janela, aqui a região do promontório, aqui o tendão do estapédio, o estribo, janela oval está aqui. E aqui provavelmente é onde se fez a cocleostomia para entrar no vestíbulo. Quando a gente orienta para fazer a cocleostomia, geralmente é numa porção mais anterior ao nicho da janela e para poder entrar na porção, na rampa timpânica. Tá? Então, provavelmente ele tendo feito um pouco mais posterior, deve ter inserido, ele pode ter sido a causa de ter inserido o eletrodo direto no vestíbulo. Aqui está errado, não é hemotímpano, é hipotímpano, viu, gente? Desculpa. Hipotímpano seria uma outra região onde você poderia locar o eletrodo do implante coclear. Uma das causas também dá para ver nessa figura, seria um canal infracoclear, que eles descrevem aqui. Então, muitas vezes, se você não achou direito, né, não fez a localização direito dos parâmetros, isso é uma coisa que o IRRA sempre fala para a gente, né? Não, tem que descobrir onde está a eminência piramidal, tendão do estapédio, ramo longo da bigorna, promontório, para daí sim você falar, a janela, o nicho está aqui. Porque se você não encontra esses parâmetros anatômicos, muitas vezes você acaba confundindo outras regiões como sendo o nicho da janela. E aí, às vezes, ele tem um canalzinho mesmo que entra e você leva o eletrodo para dentro e fica fora do local. Aqui tem uma imagem que dá para ver a região da janela e aqui a região de um canalzinho infracoclear onde pode ter essa confusão. Tá? Ápice petroso é outro local. Esse daqui é o caso que esse autor descreveu, que a criança ficou 1 ano com o eletrodo no ápice petroso. Né? Então, a criança fez o implante coclear, na verdade ele fez em outro serviço e acabou indo para eles. Não teve resposta, né, na ativação e ficou 1 ano assim, acabou chegando e foram fazer a tomografia e estava o eletrodo indo em direção ao ápice. Meato acústico interno também, aqui dá para ver o eletrodo entrando no meato acústico interno. E essa criança aqui ficou 2 anos com o eletrodo nessa região. Né? Então, fez o diagnóstico bem tardio. Tá? Uma das causas, ele diz, né, de possível falso trajeto para entrar até no meato acústico interno seria a malformação da região vestibular ou da orelha interna, que poderia fazer com que o eletrodo se desviasse e fosse para essa região. Tuba auditiva, recesso do facial também são outros locais descritos de falso trajeto. Bom, o que a gente faz para minimizar o risco? Né? Então, importantíssimo, localizar os parâmetros anatômicos. Né? Isso é fundamental para a gente poder ter certeza que você está inserindo o eletrodo no local certo. Realizar a telemetria. A gente sempre fala, quando você faz a cirurgia corretamente, achou os parâmetros eletrônicos, inseriu no local onde você acha que é a janela e tem a telemetria positiva, telemetria neural positiva, chance quase 100% que o negócio está dentro da cóclea mesmo. Né? Porém, se a telemetria vem negativo, mesmo você tendo achando os parâmetros anatômicos, se você tiver alguma dúvida, é importante sempre fazer o exame de imagem, para tentar localizar e ver se o negócio está no local correto ou não. Tem alguns autores que estão advogando o uso dos endoscópios, justamente para poder ter uma exposição melhor da anatomia, para você localizar corretamente a janela. Quem faz a cirurgia sabe que muitas vezes, dependendo da posição do nervo facial, dependendo da posição da cóclea, a gente não consegue localizar o nicho. Né? Então, muitas vezes acaba indo por uma cocleostomia e são nessas situações que você pode ter algum tipo de falha. Então, o uso do endoscópio seria uma forma de tentar melhorar a sua localização anatômica. Outra razão médica são a migração e extrusão do eletrodo ou da unidade interna. Pode acontecer, né, de você ter uma mobilização da unidade interna. Ela simplesmente sai do local que você colocou e ela acaba deslizando, deixando praticamente impossível você utilizar o implante. Geralmente isso acontece por falha na confecção do leito da unidade interna, do pocket. Né? Então, no manual do manual que vem cirúrgico dos implantes, todos mostram para você fazer aquele leitozinho, fazer o pocketzinho, fazer o túnel
para botar o eletrodo justamente para minimizar esse risco. Hoje em dia tem implantes que vêm com parafuso, que é muito mais simples, muito mais fácil. Então é importantíssimo essa fase da cirurgia. Uma das possíveis falhas de extrusão de eletrodo, que alguns autores dizem, que em crianças poderia ter, como tem o crescimento do crânio, você poderia ter uma tração desse eletrodo e fazer com que ele saia da cóclea. Tá? Mas isso muitos autores acham que tem mais a ver com a técnica cirúrgica. Se você deixou o eletrodo no local certo, com uma certa folga, é muito difícil isso acontecer. Outra causa de extrusão da unidade interna do eletrodo seria a necrose do retalho. Então, você tem uma alteração, uma necrose da pele e acaba tendo exposição. E alguns autores acham que o eletrodo perimodiolar poderia diminuir o risco de você ter extrusão dos eletrodos, né? Pois ele acaba abraçando a região do modíolo e isso dificultaria a saída ou a perda do eletrodo. Outro problema que é bem sério e é causa de perda, né, ou falha de implante coclear, são as infecções. A infecção ela pode se dar na ferida operatória, formação de abscessos retroauriculares e até crescimento de biofilme na unidade interna. A gente teve alguns casos no CDA, eu mostro para vocês depois, que foram bem complicados. Depois o Ira acho que pode até comentar melhor desses casos. Mas assim, infecção de ferida operatória, você tem que iniciar o tratamento com antibiótico precoce e de forma até agressiva, para tentar evitar que você evolua para um processo infeccioso e formação de biofilme na unidade interna. O que eu vi a maioria dos trabalhos, quando o paciente tem um processo infeccioso mais sério, que você não consegue debelar rapidamente, fica mais crônico, muitas vezes se opta por ou tratar, tirar o implante, fazer o tratamento e depois reimplantar. Um detalhe, se você for fazer isso, não tirar o eletrodo de dentro da cóclea. É melhor você cortar o eletrodo, tira a unidade interna, trata, e posteriormente, se você quiser implantar, aí já tem o caminho perpétuo mantido pelo eletrodo. Mas o que a maioria dos trabalhos mostram é você implantar o outro lado quando o paciente tem possibilidade. Então, você acaba tirando o implante de um lado e acaba implantando do outro lado. Porque esses processos infecciosos, quando se cria biofilme dentro da unidade, né, por cima da unidade interna, é muito difícil de debelar. E uma última causa que poderia ser seria tumores que o paciente possa ter desenvolvido. Então, presença de giganoma vestibular, paciente usando implante coclear, acaba, na prioridade sempre vai ser o tratamento do tumor. Tem um caso lá do servidor estadual que, infelizmente, na verdade não era implante, era um barra, né? Mas o paciente teve um SEC, CBC, o SEC de pavilhão auricular e foi obrigado a tirar o barra, tirar a prótese anticocorada porque era a margem do tumor, né? Então, às vezes acontece mesmo do tumor levar a isso. Bom, e no nosso caso, né? Esse daqui é um levantamento, eu já queria até agradecer aqui a Alexandra, que ela conhece todos os casos lá do CDA, ela que me ajudou a lembrar de todos esses casos. Bom, o CDA, a gente fez 274 implantes realizados, tivemos 12 revisões cirúrgicas, ou seja, a gente está bem dentro do que é preconizado, do que é mostrado na literatura, né, de 4,4%. E essa foi a distribuição dos nossos pacientes, né? Tivemos 2 pacientes que foi feito falso trajeto, um foi para o canal semicircular superior, outro para o vestíbulo. 3 pacientes que tiveram infecção do sítio cirúrgico, né? E um dos pacientes, infelizmente, ele não quis se implantar, apesar de estar tendo uma boa evolução, a mãe preferiu não implantar a criança. Um paciente que desenvolveu colesteatoma, nesses 3 casos de colesteatoma, né, 2 que foram de infecção do sítio cirúrgico, a gente implantou o lado contralateral, e o colesteatoma que o paciente teve também foi implantado do lado contralateral. 4 pacientes tiveram falha da unidade interna, chamado hard fail. Um paciente que teve o chamado soft fail. E um paciente que teve a migração da unidade interna. A unidade interna não foi feito, o pocket foi muito raso, e aí a unidade interna acabou migrando, teve que recolocar ela no local.
E todos os pacientes que foram reimplantados, eles voltaram aos níveis prévios que eles tinham antes de dar o problema, seja médico ou seja do dispositivo eletrônico. Tá? Então, mostrando que sempre que tiver uma falha no implante coclear, é legal discutir mesmo a questão de trocar, reimplantar, porque muitas vezes vale a pena. Tá? Se esse paciente provavelmente tivesse optado por fazer o tratamento, fizesse o implante contralateral, com certeza ele ia ter uma boa evolução também. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho. Se tiver alguma dúvida aí, por favor, perguntem. Ale, Ira, Ronaldo, eu sei que vocês têm experiência pra caramba, quiserem falar também. Você tem Valeu, a idade Cabana. deles? Fala, Manuel. A idade das crianças? Foram implantados as nossas crianças? Isso, dessas que tiveram a falha, vocês tiveram alguma correlação, faixa etária, se era menor, maior? Ou... Então, na verdade, esses dados a gente está coletando todos agora, Manuel, do CDA. Mas a criança eram todas crianças não, duas eram crianças, eu tenho certeza que era criança. A menina do colesteatoma era uma criança e o menino que não reimplantou também era uma criança. Agora, os outros dois eu não sei te falar, talvez o Ira ou a Ale lembram desses casos. Esse que não implantou era meu, que não quis reimplantar. Isso, exatamente. Na verdade, não foi o paciente, foi a mãe que não quis. A mãe, isso, são os Foi uma familiares. pena, era uma mãe muito simples, e ela ficou muito triste com a infecção tal, e ela não quis fazer o outro lado. E ela estava indo bem, né? A criança estava indo bem, teve que tirar e ela não quis fazer o contralateral. Isso mesmo. Teve que convencer. Cabana, eu lembro acho que teve um outro que fez um falso trajeto que foi por meio de uma fratura, não foi? Oi, Você Lê. lembra? Foi um dos primeiros casos que a gente teve, e não é que foi um falso trajeto. O que aconteceu é que um paciente, acho que era entre os 10 primeiros casos, um paciente tinha uma fratura de osso temporal, e aí o eletrodo não conseguiu progredir muito bem. Então a gente teve que colocar uma inserção parcial do eletrodo. Tá? Cabana, primeiro, parabéns pela aula, o levantamento foi muito legal, tá? Esse é para quem mexe com cirurgia de implante coclear, com quem mexe com cirurgia de ouvido, eu acho que é super legal você entender que a cirurgia, infelizmente, não é uma coisa perfeita. Infelizmente, a gente vai ter isso. Fora, um dia a gente precisa apresentar os resultados funcionais dos pacientes, saber quais tiveram esses resultados excelentes e quais não teve, mas isso fica para uma próxima aula. Falando um pouco sobre, então, a sua aula. Você falou das cirurgias revisionais. Então, todo mundo que faz cirurgia de implante tem que lembrar que, infelizmente, nos primeiros 10 anos de implante, de cirurgia, de período pós-implante, a gente tem cerca de 5 a 10% de falhas ou necessidade de cirurgias revisionais. Seja por conta de problemas médicos ou por conta de problemas do implante. Isso, acho que a gente tem que conversar com o paciente sempre quando vai indicar uma cirurgia, porque 10% é uma chance razoável para uma cirurgia tão complexa como a gente tem. Tá? Certo? Quanto aos problemas problemas do device, do implante ou problemas médicos, há uma tendência realmente a diminuir as falhas dos implantes, tecnologicamente falando, mas são equipamentos eletrônicos, então, eventualmente, eles vão ter problemas também. Isso vai acontecer numa porcentagem. Eu acho que o que vai acontecer no futuro é ser 50-50. Metade vai ser por conta de problemas médicos e metade vai ser por conta dos implantes em si. Quando você falou de troca, isso é super importante, você mostrou uma foto de uma cocleostomia que foi colocado e fez um falso trajeto. Aquele lugar que era a parte superior da janela, do nicho da janela redonda, era como a gente fazia os acessos para a inserção do eletrodo antigamente. Os primeiros 20, 30 implantes que a gente fez dessa forma. A gente via uma porção média entre a janela oval e a janela redonda, onde a gente imaginava que era, fazia um pouquinho anterior e a gente acabava bloqueando aquela região sempre fazendo cocleostomias. Só que a chance de você entrar no vestíbulo era grande. Tá? Eu lembro que esse foi o primeiro trajeto que a gente fez, que justamente foi para o canal semicircular superior, que era o do Mariel, foi justamente utilizando essa técnica. E foi a partir daí que a gente modificou completamente o acesso que a gente fazia, tentando sempre achar os parâmetros anatômicos, principalmente a eminência piramidal, fazer aquela retirada da cobertura óssea para a gente poder colocar o eletrodo através da janela redonda, tá? Pela membrana da janela redonda. Aquilo que você falou da troca é super importante.
quando a gente coloca um eletrodo, sempre existe um processo inflamatório reacional dentro da cóclea. Esse tecido pode ser meio mole. Então, se você coloca o eletrodo e você vai querer fazer uma troca, você sempre tem que utilizar um eletrodo mais fino, de preferência, ou do mesmo diâmetro, porque você não vai conseguir colocar, via de regra, um eletrodo mais grosso. E a troca tem que ser muito rápida, justamente para evitar esse colabamento e talvez você tenha que bloquear a cóclea para colocar um novo eletrodo. O que mais o que você falou? Sim. Você falou do implante que tem parafuso, que evita a migração. Isso é bem legal, porque tem o implante da Oticon que tem esse parafuso. Ele impede que a unidade interna desloque, mas infelizmente isso não previne lesões da parte de partes moles, então da incisão cirúrgica, do retalho, e nem a migração do eletrodo. O pessoal de Hanover, acho que a lei depois vai falar um pouquinho, certo? Tinha uma incidência de 5% de migração do eletrodo intracoclear, que eu achei bem grande, é diferente da nossa estatística. E então eles fazem uma chanfradura na tímpano posterior para poder encaixar o eletrodo lá dentro. E, em teoria, diminuir a chance de migração do eletrodo. Bom, acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Acho que a lei deve também ter um monte de coisa para falar sobre migração de eletrodo, de revisão de cirurgia. Mas, mais uma vez, Cabana, parabéns pela aula, foi bem legal. Só um detalhe que eu esqueci de falar, agora me lembrei. As empresas, elas dão garantia de 10 anos, né? Nas unidades internas, assim, né? E eu estava vendo, a maioria dos trabalhos que tiveram que trocar, o tempo de troca varia entre 3 anos até 6, 7 anos, né? Tem uma taxa que eu nem coloquei na aula, porque acho que ela fugiu um pouquinho, mas é o que eles chamam de taxa de confiabilidade de cada implante, que é um parâmetro que eles utilizam. Todo equipamento médico nos Estados Unidos tem essa taxa, que é a taxa de confiabilidade, né, de quanto tempo o aparelho vai durar no decorrer com o tempo. E dos implantes, eu vi que, dependendo das empresas, eles variam, né, o tempo de confiabilidade de 5 ou 10 anos, eles começam lá em 99 e vai caindo para 98, 97, que é o que o Irra falou, né? Então, de 5%, talvez, em 10 anos, eles vão acabar trocando. É justamente essa taxa de confiabilidade, não é? Isso, a taxa de confiabilidade gira em torno de 95% a 99%. Travou. Putz, Cabana, eu tinha preparado uma aula que eu acho que ia até complementar bem a sua, talvez na quinta-feira eu possa mostrar alguma coisa, que tem alguns dados também daqui, mas é que eu tô aqui esperando passar a chuva para ir para casa, então não tem como mostrar. Mas assim, mais ou menos isso, eles têm uma taxa que mais ou menos que gira em torno aí de uns 7, 8% ao ano, uma taxa grande aí de migração, que nem o Irra falou, isso é verdade. O ano passado essa taxa explodiu, não de migração, mas de reimplantes, por causa dos implantes da Advanced Bionics no ano passado, e esse ano também explodiu, assim, tá lá no alto a quantidade de reimplantes. E também dos pacientes que ainda não foram reimplantados, mas que a gente está acompanhando, porque eles têm o soft failure, né, que eles referem que eles estão com perda do entendimento de fala, mas que eles ainda não querem trocar, não querem substituir o implante, não querem fazer a cirurgia, então assim, eles desligam um eletrodo, desliga 2, desliga 3, mas eles ainda preferem manter. Então a gente acompanha aí a cada 1 mês, 2 meses ou 3 meses, de acordo com o caso. Mas tem bastante paciente assim também. Mas aí eu vou ver se na quinta-feira eu consigo mandar para vocês aí, pelo menos apresentar isso aí. Mas com relação à troca, assim, tem bastante paciente que aqui foi reimplantado, assim, não é uma coisa tão banal, tão simples, você achar que você vai para uma cirurgia, tira um eletrodo, põe outro, beleza, tudo funciona muito bem. Aqui, assim, que eu vi, tá, que eu presenciei, 2 eletrodos que na hora de puxar rasgaram. Ficou um pedaço do eletrodo lá dentro. Putz. Não tem o que fazer, você não consegue nem reimplantar mais. Não consegue. Então, parece uma coisa simples, tudo bem, troca, né? A gente puxa, tira, coloca outro, não é bem assim, não.
né? Então, assim, óbvio, se tiver um procedimento que tem que deixar o pertúrgito aberto, é melhor mesmo você cortar o eletrodo, largar ele lá pelo tempo que for necessário e depois, eventualmente, tentar uma reimplantação. Não tirar e esperar que, não, vou esperar uns 2, 3 meses, depois eu coloco. Você não coloca mais, não. E o que mais? Não lembro, tem mais alguma coisa aí que vocês... Lê, você falou do soft failure. Aí, existe alguma marca que vocês estão tendo mais soft failure do que a outra? Ou é, assim, vamos dizer, meio generalizado as coisas? Todas as marcas estão tendo soft failure? Porque eu acho que isso é uma coisa... Não, assim, atualmente, todos apresentam assim, mas atualmente disparado Advanced Bionics. É? É porque a Advanced teve um... Foram desses últimos modelos mesmo, Lê? Começou com mid-scala, agora alguns Slim J já tem, alguns Ultras também já apresentaram. E o que tem aparecido agora, os mais antigos, são os da Cochlear 512. Quer dizer... Que é o que foi o recall, né? Tinha sido deles, né? Dessa série, em 2011. E aí agora tem reaparecido alguns pacientes com falha no 512. Assim. Esses daí da Advanced é sempre o mesmo tipo de problema que está aparecendo ou está variando? Não, a grande maioria, se a gente for falar de soft failure, a grande maioria é que eles começam a reclamar de baixo entendimento de fala. Se a gente for falar de hard failure mesmo, eles vêm para cá, desligam o eletrodo, desliga 2, desliga 3, acaba desligando o eletrodo. Quando vai para a análise, né, quando eles dão um retorno, na grande maioria das vezes eles falam que não teve nada, mas todos esses implantes estão sendo fotografados, tudo, e parece que realmente é uma infiltração. Parece que é um problema de vedação. Mas mesmo quando a suspeita é de hard failure, muitas vezes a gente manda aqui para fazer o integrity test e vem como se fosse tudo normal. Teste de integridade normal. Normal quando está dentro do paciente, né? Quando sai do paciente, está tudo direitinho. Mas, está sendo um problema, porque tem alguns pacientes, óbvio, né? Paciente hoje em dia não é besta, né? Então, assim, tem muitos pacientes que agora já estão fazendo um fórum, já montaram um fórum, orientados por advogado e tudo. E alguns pacientes, assim, só aconteceu 2 casos agora, que os pacientes exigiram que depois da cirurgia eles quiseram um implante com eles, para que eles mandassem para uma análise num outro lugar. Fazer uma auditoria independente. Né? Óbvio que isso não aconteceu, porque o que foi alegado é o seguinte, não tem como a gente dar um implante para vocês, porque vocês podem danificar o implante no meio do caminho e dizer que a gente que causou o dano, ou que o implante já estava danificado, e como é que a gente vai responsabilizar a empresa se vocês danificarem o implante no meio do caminho. Então, é muito complicado isso. E a AB teve um problema realmente, sim. Alguns anos atrás foi a Cochlear, como o Cabana disse, mas o pessoal da AB teve um recall porque eles tiveram realmente um problema com o Ultra 3D. Certo? Tanto que eu ia fazer um implante esse começo do ano, eles falaram, olha, nós estamos sem estoque, mandamos tudo de volta lá para a empresa e agora estamos regularizando de novo o fornecimento. Então, estava complicado mesmo. Mas acontece, é um aparelho eletrônico, então, de tempos em tempos, vai ter alguma empresa que vai ter alguma falha de manufatura, algum tipo de problema de vedação, isso vai acontecer. É que nem carro. Carro não tem recall de tempos em tempos, vai acontecer a mesma coisa com os implantes. De tempos em tempos vai ter algum tipo de problema no desenvolvimento ou na manufatura que vai acontecer, infelizmente, como talvez... Mas é que é difícil você explicar isso para um paciente que acha que, primeiro, que é um procedimento cirúrgico, né? Exatamente. Porque ele acha que, assim, eu coloquei um negócio na minha cabeça que eu não vou precisar tirar nunca mais na minha vida, né? E esse é o problema. É importante a gente falar, né? Na hora da cirurgia é importante a gente dar explicar que é um aparelho eletrônico, que ele está sujeito a ter algum tipo de erro e que pode acontecer de ter que trocar um dia ou outro, né? 5 a 10% de chance nos próximos 10 anos. Difícil, né? Não, em criança, provavelmente vai ter que trocar em alguma época da vida, no mínimo 1, 2 vezes. A gente espera que não, né, Testa? A gente espera mas que fazer o upgrade só da unidade externa, né? Mas a estatística diz que um aparelho eletrônico não vai durar 80 anos. Vamos esperar que sim, né? Vamos ver. Pouco provável.
Parabéns para a aula. Eu vou para a otorrinopediatria, pessoal. Obrigado, Tá bom. abraço. Joia. Cabana, parabéns pela aula. Uma coisa que eu tive num paciente que migrou um pouquinho a unidade interna da parte do ímã, que ficou difícil de usar o retroauricular, foi colocar o canso, porque daí sim, uma boa. não batia mais no pavilhão auricular e a paciente conseguiu se usar o aparelho sem grande problema. O que algumas pessoas falam que resolveria. Isso o Dr. Leonard falava que o mais importante era perder tempo em fazer o pocket e fazer o nicho. Não precisa fazer nicho, bobagem. Então, Testa, ainda tem uma questão que é o seguinte, que eu também não sabia muito disso, não tinha tentado, mas foi o professor Larson que falou, que no manual do implante diz que você precisa, ele recomenda que faça o nicho, blá, blá, blá. E que eu não sabia disso, mas que isso, se você não fizer dessa forma, pode eventualmente perde a garantia. Perde a garantia. Produto, entendeu? O problema também de você ter essas migrações é que você pode entortar, né? A hora que você está, se a unidade interna cai, você acaba entortando o eletrodo. Você pode ter quebra nesse sentido. Acho que talvez, se você não faz a técnica cirúrgica adequada, pode alegar justamente isso, né? Sim. Mas a Lê deve lembrar um pocket que a gente foi fazer numa criança pequena e pegou um vaso do couro cabeludo. Lembro. Sangrava adoidadamente. Então, que horror. O pocket nem sempre é tão simples. Você vai bloquear ali o crânio, às vezes pega uma emissária. Então, isso acontece com certa frequência. Precisa estar preparado. Eu fui num centro, não sei se a Lê já foi, lá em Varsóvia, tem um centro de implante que rivaliza aí com o o Karzinski, né? Isso. Ele não rivaliza, não. Acho que ele é o maior do mundo. Ele é maior. Ele opera... Todo mundo espirrou, ele está operando. Isso. A indicação, a gente questionou muito, que eles operavam um monte de coisa que aqui provavelmente a gente não indicaria. E eles não ligavam muito para exame nenhum perioperatório. Então, não fazia telemetria, não fazia raio-x, não fazia nada. E se desse errado, trocavam.